Trabalho apresentado ao Instituto Federal de Brasília, curso técnico em eletrônica, aluno Marcelo Sampaio Moura, disciplina Desenho técnico, instalações elétricas prediais, professor Schneider Veloso. Vamos iniciar a apresentação. Então, a solicitação é que se fizesse a previsão de carga elétrica da planta baixa, conforme as preconizações da norma da ABNT NBR 5410 e também as direções passadas em aula, e gravar um vídeo explicativo dos resultados. A planta apresentada foi a seguinte, composta por uma suíte com o banheiro, o quarto número 1, o quarto número 2, um banheiro social, a cozinha, o salão, a varanda, o abrigo e a área de serviço. Então, primeiro, levantamento de carga de iluminação. Em áreas iguais ou inferiores a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 VAs. Em áreas superiores a 6 metros quadrados, atribuir 100 VAs para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VAs para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. A NBR 5410 não estabelece critérios para a iluminação de áreas externas residenciais, ficando a decisão a cargo do projetista. E por isso eu determinei que na área externa eu iria seguir a norma. Em área superior a 6 metros quadrados, 100 VAs para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VAs para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, nós teremos aqui, na suíte, de 13,24 metros quadrados, os primeiros 6 metros quadrados 100 VAs e os 4 metros quadrados subsequentes 60 VAs. Para os números que não forem 4 metros quadrados inteiros, serão desprezados. Então, na suíte, 160 VAs, no banheiro, 100 VAs, no quarto número 1, 160 VAs, no quarto número 2, 160 VAs, no banheiro, 100 VAs, corredor, 100 VAs, salão, 460 VAs, cozinha, 160 VAs, varanda, 400 VAs, abrigo, 160 VAs, área de serviço, 100 VAs, totalizando uma potência de 2.060 VAs. E as condições para estabelecer a quantidade mínima de tomadas de uso geral, as TUGs. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Em cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Em cozinhas, copas, uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Em subsolos, varandas, garagens ou sótãos, pelo menos uma tomada. Em banheiros, no mínimo, uma tomada junto ao lavatório com uma distância mínima de 60 centímetros do limite do boxe. As condições para estabelecer a potência mínima de tomadas de uso geral. Em banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes, atribuir no mínimo 600 VAs por tomada, até 3 tomadas, e para os excedentes, 100 VAs. Nos demais cômodos ou dependências, atribuir no mínimo 100 VAs por tomada. As condições para estabelecer a quantidade de tomadas de uso específico, as TUIs. A quantidade de TUI é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que estarão fixos em uma dada posição no ambiente. Então, estabelecimento de quantidade mínima de tomadas, por exemplo, para a cozinha, com perímetro de 13 metros. Uma tomada a cada 3,5 metros. Então, teremos 3,5 com 3,57, mais 3,5, 10,5, mais 2,5, 13 metros. Ou seja, 4 tomadas de uso geral, sendo as 3 primeiras de 600 VAs e o excedente 100 VAs. Então, teremos 1.800 com mais 100, totalizando 1.900 VAs. Porém, foi solicitado que se fizesse uma previsão para uma casa moderna,
Em uma casa moderna, a cozinha hoje tem fogão, geladeira, airfryer, filtro de água elétrica, sanduicheira, forno elétrico e outros utensílios. Então, eu determinei 7 tomadas de uso geral e uma tomada de uso específico, totalizando 3 vezes 600 VAs e 4 de 100 VAs, que são 2.200 VAs mais 5.000 watts para o forno elétrico. E o levantamento da potência total. O fator de potência a ser adotado para a iluminação é 1, e o fator de potência a ser adotado para a tomada de uso geral é 0,8. Vamos agora à previsão de carga de tomadas de uso geral e uso específico. Para a suíte, 6 tomadas de uso geral, totalizando 600 VAs, e uma tomada de uso específico de 2.491 watts, com ar-condicionado de 9.000 BTUs. No banheiro da suíte, uma tomada de uso geral de 600 VAs e uma tomada de uso específico de 6.500 watts para o chuveiro. No quarto número 1, 6 tomadas de uso geral, 600 VAs, e uma tomada de uso específico de 2.491 watts. O quarto número 2, 6 tomadas de uso geral, totalizando 600 VAs, e uma tomada de uso específico de 2.491 watts. Para o banheiro, uma tomada de uso geral de 600 VAs e uma tomada de uso específico para um chuveiro de 6.500 watts. No corredor, 2 tomadas de uso geral de 200 VAs. No salão, 8 tomadas de uso geral, totalizando 800 VAs. Na cozinha, 7 tomadas de uso geral, totalizando 2.200 VAs, e uma tomada de uso específico de 5.000 watts para um forno elétrico. Na varanda, 4 tomadas de uso geral, de 400 VAs. No abrigo, uma tomada de uso geral de 100 VAs. E na área de serviço, 3 tomadas de uso geral, totalizando 1.800 VAs, e uma tomada de uso específico para uma lave seca de 6.300 watts. Então, nós teremos uma potência total de 8.500 VAs e 31.773 watts. E como que se faz o cálculo da potência ativa total? Nós teremos a potência aparente, 2.060 VAs. Então, o cálculo da potência será 2.060 multiplicado por 1, 2.060 watts. As tomadas de uso específico, 8.500 VAs, 8.500 vezes 0,8, 6.800 watts, e as tomadas de uso específico, 31.773 watts. Então, nós somamos a potência ativa da iluminação, das tomadas de uso específico, da tomada de uso geral, desculpe, e a tomada de uso específico. Então, teremos uma potência ativa total de 40.633 watts. Para a potência ativa total obtida de 40.633 watts, o fornecimento será trifásico, feito a 4 fios, sendo 3 fases e um neutro, com a tensão de 220 volts.